Abra comigo para a nossa leitura da Palavra de Deus em dois textos, Tito, capítulo 2, versículo de 11 a 15, Novo Testamento, Tito 2, de 11 a 15, logo depois de 2 Timóteo, Filemon. 2 Timóteo, então, Tito, perdão, capítulo 2, versículos de 11 a 15. E marquei também 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Tito 2, de 11 a 15, essas palavras de Paulo a Tito. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo e Silvano e Timóteo à igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2 agora. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Perdão, queridos, voltando ao capítulo 1 ainda, desculpem. Versículo 3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de todos vós aumenta de uns para com os outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis, se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Senhor, abençoe essa leitura da sua palavra aos nossos corações e entendimento juntos. O que acontecerá quando o Senhor Jesus retornar? Bem, uma recapitulação aqui eu creio que nos ajudará um pouco. Nós vimos em nossa primeira consideração na quarta-feira passada que o estudo da revelação bíblica sobre o futuro dos indivíduos e o futuro da humanidade é chamado de escatologia na teologia. Se recorda, não é? Escatos, no grego final, fim, logos, palavra, um estudo, uma dissertação. Assim, escatologia é a revelação bíblica, o estudo da revelação bíblica a respeito do final. E nós vimos que há duas partes, sobretudo, para a escatologia individual e a escatologia geral. Sendo que a escatologia individual são aqueles textos da palavra de Deus que lançam luz sobre a condição do indivíduo entre a sua morte e a ressurreição geral no final dos tempos. E a escatologia geral são aqueles textos da palavra de Deus que revelam o estado e o acontecimento com a humanidade. E o planeta, o que acontecerá com a humanidade e o planeta no final dos tempos, não é? Isso é a escatologia geral. E quando nós pensamos sobre escatologia geral, nós estamos pensando naturalmente sobre o sentido da história, uma filosofia da história, qual o propósito da história. Nós estamos pensando sobre história,
E a história, ela se direciona a uma crise extrema. Nós estamos falando, então, sobre o final dos tempos, um clímax que traz o final dos tempos. Esse é o movimento escatológico da história. E nós vimos que a palavra de Deus indica que os sinais do final dos tempos, os sinais para dentro dos quais nós entramos, ou que revelam o final dos tempos, podem ser divididos em dois tipos de sinais. Nós temos sinais preliminares, dois deles, e então nós temos o sinal final do final. Sinais preliminares do final, o primeiro deles é a era do Evangelho, que é o milênio, o período que vai desde a vinda de Cristo até próximo ao seu retorno. É o período em que o Evangelho está sendo proclamado a todas as nações. E esse período deve acontecer, este é o milênio. Então nós temos um segundo sinal preliminar do fim, e em linhas gerais a Bíblia fala sobre o tempo curto ou pouco tempo de Satanás. Esse é o segundo sinal preliminar. E dentro deste período curto, pouco tempo de Satanás, nós temos ali a grande apostasia, a grande tribulação, o reino do anticristo e aqueles sinais simultâneos na natureza, na história, guerras, rumores de guerras, pestilências, etc. Então nós temos o último e grande sinal do final, que é a própria aparição do Senhor Jesus Cristo em nuvens de glória, e com isso a comoção, a convulsão da natureza, como que em suas dores de parto, dando a luz ao bebê. Isso é o retorno do Senhor Jesus Cristo ali. E esse é o grande sinal, o último sinal. E é sobre esses detalhes do momento do retorno de Cristo que nós queremos considerar nesta noite, os eventos que sucederão imediatamente à vinda do Senhor Jesus Cristo. Bem, em 2 Timóteo, ou melhor, em Tito, capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que nós estamos aguardando, ou nós devemos aguardar, a bem-aventurança, ou a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. São termos magníficos, termos elevados, e termos belos também. Ele fala sobre a bem-aventurança. Não é muito bela esta palavra? Ele nos diz sobre esta bem-aventurança. E essa bem-aventurança, naturalmente, é a esperança do retorno do Salvador. A bem-aventurança, para os que creem, é o retorno do Senhor Jesus Cristo. Nós aguardamos. É uma bendita esperança, porque o crente anseia pelo retorno do Salvador. Ele antecipa. E essa ideia da palavra esperança aqui é uma antecipação da realização do que foi prometido. É uma bendita esperança. Nós sabemos que ele voltará, assim nós antecipamos o retorno, é uma expectativa do aparecimento em glória do Senhor Jesus Cristo. E esse é o grande evento no horizonte da história. Esse é o ponto de fuga final para onde se dirige toda a história da humanidade. O retorno final do Senhor Jesus Cristo. E o seu retorno, queridos, será o cumprimento de muitas coisas. No retorno de Cristo a este mundo, muitas profecias, declarações do Senhor Jesus Cristo, coisas pelas quais nós ansiamos, se cumprirão. O retorno de Cristo trará a fruição, o cumprimento de tantas e tantas coisas. A vinda dele será, então, o cumprimento, primeiro, da promessa do seu retorno. Ele disse que voltaria para se reunir com todo o seu povo que está na glória, vindo com ele, o seu povo que se encontrará aqui na terra ainda. O seu retorno marca o ponto final, o fim, a conclusão da história deste mundo presente, sua economia. O retorno do Senhor Jesus Cristo traz o julgamento das nações, traz a condenação de Satanás e de seus anjos também. E o retorno de Cristo, ele dará início à era eterna, trará a construção, a reconstrução deste mundo, o novo céu e a nova terra. Assim, o retorno de Cristo, ele é o cumprimento de muitas coisas. Nós olhamos para o ponto final da história, que é o retorno de Cristo, e isso traz o cumprimento de muitas coisas. Há na Bíblia um número de termos que falam sobre esta segunda e última vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo. Por exemplo, nós lemos sobre o Apocalipse, que é a revelação do Senhor. É um termo que se refere à sua vinda. Nós temos o termo Epifânia, ou Epifania,
que fala sobre a aparição, quando ele aparecer diante dos nossos olhos. Nós temos o termo parousia, ou parúcia, que representa aquela presença do próprio Senhor neste mundo. Nós temos termos como o dia de Deus, o dia do Senhor, o dia do Senhor Jesus Cristo e aquele dia, aquele grande dia. Todos esses são termos referentes à vinda do Senhor Jesus Cristo, porque todos eles apontam para um dia e para uma hora, um momento no tempo e no espaço, em nosso relógio, quando o Senhor Jesus Cristo aparecerá, estará presente, voltando corporealmente a este mundo. E ele cumprirá, então, todas as promessas que estão conectadas à promessa do seu retorno. Bem, a nossa primeira pergunta é: em que sentido, então, o Senhor Jesus Cristo retornará a este mundo? Em que senso, em que sentido será este retorno? Bem, ele retornará nesse sentido. Ele não virá mais como ele veio pela primeira vez, como um homem de dores. Em sua primeira vinda, ele tomou um corpo para ser humilhado. Ele nasceu em pobreza, em fragilidade, como um bebê, para se submeter à lei e para sofrer, como nos diz Isaías capítulo 53, sobre 52 e 53, sobre a sua vinda, seria um homem de dores, para sofrer, para morrer, mas na sua segunda vinda não. Ele virá agora, primeiramente, como o Senhor. Ele é o Senhor Jesus. Enquanto ele esteve neste mundo, Jesus de Nazaré, ao subir e ao retornar, o Senhor Jesus. É por isso que nós preferimos o nome do Senhor acompanhado do pronome de tratamento, o Senhor Jesus, mais do que apenas Jesus. Ele voltará como Senhor, Mateus 25, 21. Fala de julgamento, não é? Como Senhor, para julgar, para trazer de volta a si a autoridade que ele distribuiu provisoriamente aos líderes deste mundo, como Senhor sobre todas as coisas. Mateus 24, 30 diz que ele também voltará como o Filho do Homem. E esse termo Filho do Homem, ele fala de conforto. Ele é um homem, o Deus encarnado, ele voltará sim. Isso quer dizer que ele se simpatiza com o seu povo, ele se simpatiza com o sofrimento do seu povo. Ele voltará como Senhor, mas ele voltará como Filho do Homem também. E ele voltará a este mundo como noivo, para arrebatar a sua noiva, arrebatar a sua igreja para as bodas, para estar junto como noivo com sua noiva por toda a eternidade. Nesse sentido, ele retornará a este mundo. E ele voltará, queridos, ele próprio. Não um representante, não um anjo, não alguém enviado por ele, outro indivíduo. Atos capítulo 1 fala sobre este Jesus. Se você abrir comigo rapidamente, Atos capítulo 1, é a ascensão do Senhor aos céus. Ele se despede dos discípulos, comandando eles a esperarem em Jerusalém. E nós lemos essas palavras tão belas no versículo 11 de Atos 1, os quais os anjos que apareceram ao lado daqueles discípulos que viam o Senhor subir ao céu corporealmente, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes vir. Este Jesus, ele há de vir. Então, ele retornará ele próprio. Ele não nascerá novamente neste mundo, como dizem algumas seitas, mas ele próprio, assim como ele subiu ao céu, este Jesus retornará a este mundo. Bem, a Bíblia nos informa também, como segundo ponto para sua anotação, que ele retornará uma segunda e última vez. Há um grupo de queridos irmãos em Cristo, que tem sido, em sua escatologia, apelidados de dispensacionalistas. Não entrarei em detalhes a respeito do termo e do tema, mas refiro àqueles que não estiveram conosco algum tempo atrás a uma série de 5 estudos que estão disponíveis no site e no canal do YouTube da igreja sobre o dispensacionalismo e a Bíblia, ou a Bíblia contra o dispensacionalismo. E você será encorajado ali com muitos textos e explicações sobre o tema. Mas esses irmãos dispensacionalistas, eles nos dizem que o Senhor Jesus Cristo voltará ainda mais 2 vezes, uma primeira, segunda vez, uma segunda vez, e talvez uma terceira, segunda vez. Alguns dizem, outros ainda ousam uma 4ª vez. Mas, queridos amigos, a Bíblia, não entrando em detalhes, não é um livro complicado assim.
A pergunta que nós fazemos, baseado no texto, é quantas vezes nós lemos que o Senhor ascendeu, subiu ao céu? Uma vez, não é? Atos 1:11. Se ele subiu ao céu uma vez, então ele voltará uma vez. Veja o versículo 11, novamente, de Atos 1. Os quais lhes disseram, homens galileus, porque estáis olhando para o céu? Observe, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes vir, do modo como o viste vir. Uma vez, como foi que ele subiu? Do modo como o vistes subir, não é? O vistes ir. Se ele subiu visível, então ele voltará visível. Nossos amigos dispensacionalistas querem nos ensinar e convencer que o Senhor Jesus, que já subiu visível, irá voltar invisível somente para a igreja, para os crentes. E invisivelmente arrebatar a igreja. Não preciso entrar em detalhes. Talvez você já assistiu filmes como Deixados para Trás, um bem famoso nos Estados Unidos, The Late Great Planet Earth, não foi traduzido, mas várias novelas, né, sobre o tema, coisas às vezes de arrepiar e não deixar ninguém dormir, mas são contos, são romances baseados em interpretações errôneas. Se o Senhor Jesus subiu visível, então este mesmo Jesus voltará do modo como o vistes vir, visivelmente, uma só vez. Quando ele voltará? Bem, nós vimos os sinais, então, não é? Que precedem a sua vinda. Naquele momento, quando o bebê está chegando ao momento de nascer, então ele voltará. No momento exato, mas esse momento exato, o dia no calendário, nós não sabemos. A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz em Mateus 24:36, que este momento foi reservado ao Pai saber, nem os anjos o sabem. Certamente o Filho sabe, porque ele e o Pai são um. E ele está na glória eterna. Quando ele disse isso, ele estava aqui, em sua encarnação. Mas nós não sabemos o momento exato, preciso. Todavia, queridos, nós não estamos no escuro a respeito da vinda do Salvador para levantar as pernas e armar a rede. Nós sabemos que quando as dores de parto estão vindo, o bebê virá, e conforme estas dores aumentam, o bebê está chegando, e é o momento em que ele virá. Nós temos os sinais, e quando esses sinais se tornarem visíveis, então nós sabemos que vai ser a qualquer momento, ele virá. Então isso nos leva a pensar a respeito disso. De que modo, então, o Senhor Jesus Cristo virá? Bem, é maravilhoso, queridos amigos, é maravilhoso pensar sobre o modo como ele virá, a maneira. A sua vinda, nos diz a palavra de Deus, será uma vinda pessoal. Como mencionei, esse mesmo Jesus que vistes subir ao céu, que vistes ir, ele virá, será ele próprio. E a segunda coisa que nós aprendemos nesse texto de Atos 1 é que a sua volta a este mundo será uma volta física, assim como para o céu o vistes ir. Bem, nós sabemos que ele foi fisicamente para o céu, em seu corpo, com a marca dos seus cravos em suas mãos, seus pés, e da lança no lado, com sua mesma fisionomia e com as marcas dos cravos em sua testa, suas cicatrizes. Ele voltará, assim como ele foi, em seu corpo. Ele descerá a este mundo. Nós aprendemos também algo mais, que o seu retorno, naturalmente, além de físico, será um retorno visível, assim como os viste ir, subir ao céu. Nós veremos o Filho do Homem descendo sobre as nuvens. Então, a segunda vinda de Cristo não será invisível. Ela será tão visível quanto a primeira. Apocalipse capítulo 1, para corroborar com esse texto, essa afirmação, versículo 7 nos diz que será um retorno visível. Eis que vem com as nuvens, comprovando que os anjos disseram para os discípulos em Atos 1:11, e todo olho o verá, até os mesmos que os traspassaram em todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Todo olho o verá. Ele voltará de maneira visível. Quarto, a palavra de Deus também nos informa a respeito do modo que ele voltará
de repente, subitamente. O próprio Senhor Jesus Cristo comparou o seu retorno ao flash, não é? De um relâmpago. Mateus 24, 27, assim como o relâmpago, não é? Que brilha no Oriente, no Ocidente se manifesta, não é? Em cada parte do mundo, assim será a vinda do Filho do Homem. Então a sua vinda não somente será física, visível, mas será uma vinda repentina. Quinto, a sua vinda, nós aprendemos na palavra de Deus, em Mateus 24, 30, será em glória. Abra comigo nesse texto, Mateus 24, versículo de número 30. Nós lemos essas palavras. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Será glorioso, irmãos, glorioso. Será uma imensa apoteose, assim por dizer. Ele não virá sozinho. Às vezes, em nossa imaginação, nós vemos apenas ele voltando sozinho, não. Ele voltará em glória, com milhões e milhões de anjos, e com milhões e milhões e milhões de crentes que já estão com ele à frente de todo o seu povo. E será glorioso porque será o toque da trombeta, o grande arcanjo, não é? 1 Tessalonicenses 4,16, ao toque da trombeta, e será com miríades de seres celestes gloriosos. Você pode pensar sobre esta vinda gloriosa, em luz, em majestade, com todos os santos, com todos os anjos santos, e será uma volta audível. Não será silenciosa, não será invisível, será uma trombeta, e todos verão, não é? Esse versículo ele é muito barulhento, ele fala sobre trombeta, grito do arcanjo, o povo de Deus vindo, louvor, glória, será visível, não será em silêncio, não será invisível, ele virá em glória. Bem, o primeiro evento simultâneo à sua vinda, ou seja, quando ele vier, nós vimos como ele vem, e no momento em que ele entra no tempo e no espaço, o que acontecerá então imediatamente? Todas essas coisas que eu irei narrar agora, elas acontecerão simultaneamente, uma após a outra. Não podemos dizer quanto tempo, em termos de minutos ou horas, essas coisas acontecerão uma após a outra, mas elas serão simultâneas. Algumas coisas serão imediatamente uma após a outra, talvez outras algum tempo, nós não sabemos, mas será simultâneo. E o primeiro evento simultâneo à sua vinda é a ressurreição dos mortos. Quando o Senhor voltar, ele ressuscitará os mortos. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. 1 Coríntios 15, versículo 52. Essas palavras de Paulo pelo Espírito. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Palavras poderosas, essas palavras de Paulo pelo Espírito. A ressurreição. No momento, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Bem, esses são salvos, é claro. E nós seremos transformados. Então ele segue declarando que irá acontecer por fim, e ele exorta o povo de Deus na sequência a esperar pelo retorno com prontidão. Bem, deixe-me começar com essas palavras. O Senhor voltando nos ares, esse será o primeiro evento. A ressurreição geral de todos, de toda a humanidade, de todo homem e mulher que um dia nasceu, veio a existir, salvos como não salvos. Queridos, será uma única ressurreição, uma ressurreição apenas, não várias ressurreições. Deixe-me martelar um pouco nesse ponto. Abra comigo em João, capítulo 5, versículo 28 e versículo 29. Evangelho de João 5, versículo 28 e versículo de número 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora, observe, em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, a voz de Cristo chamando para a ressurreição. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação.
será apenas uma única ressurreição. Mas, pastor, como nos dizem nossos queridos irmãos dispensacionalistas, o texto aqui não está mencionando duas ressurreições. Veja novamente. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação, duas ressurreições. Observe o versículo anterior. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Observou? E na sequência ele diz, uns ressurgirão, ou ressuscitarão para a vida, e outros ressuscitarão para a condenação. Mas o que nós temos aqui é uma única ressurreição. Imagine a letra Y. Todos sabem, não é? Ela tem uma haste e ela se divide em um V, certo? Quem não conhece o Y, talvez já teve uma baladeira na infância, o cabo da baladeira. Talvez você já brincou de quebrar o ossinho da galinha ali, quem separa aquele Y no meio. Sabe o que eu estou falando? O versículo de número 28 é a base. E o versículo de número 29 são o V desse Y. A palavra de Deus está dizendo, Cristo está dizendo que quando ele voltará, ele ressuscitará todos. E nessa única ressurreição de todos de uma vez, uns naquele momento subirão, sendo ressuscitados para a salvação, e outros subirão, sendo ressuscitados para a condenação. Percebeu o Y aí? Uma só ressurreição que se divide em dois. Leia novamente o versículo entendendo dessa maneira. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro, todos, salvos e não salvos, ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, naquele momento, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Quando Cristo voltar, a ressurreição será o primeiro evento, e será a ressurreição geral de todos. Não haverá uma separação, duas ressurreições, separando a primeira ressurreição de salvos, 1000 anos depois, a ressurreição de não salvos. Não. Será naquele momento. Todos serão ressuscitados, um indo para a ressurreição da verdade, da justiça, da salvação, da vida, e outros recebendo seus corpos ali para a ressurreição da condenação. E isso é muito claro na palavra de Deus. Não é essa divisão artificial que nossos amigos dispensacionalistas tentam impor sobre o texto da palavra de Deus. Todas as ressurreições, ou todas as pessoas, ressuscitarão ao mesmo tempo, não haverá um intervalo de 1000 anos. Veja Atos, deixa o dedo em João, mas veja Atos 24:15, depois nós voltamos a João. Atos capítulo 24, versículo de número 15, as palavras, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. Volte a Atos 24, versículo 15, agora. Perdão, João 6, versículo 39 a 40. João 6, 39 a 40. E veja o que é afirmado aqui, nesse mesmo contexto, a ideia. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite. Quando? No último dia. Esse último dia é a vinda de Cristo. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Isso quer dizer que a ressurreição dos crentes é o último dia. Mas nossos amigos dispensacionalistas nos dizem que depois da ressurreição, o arrebatamento dos crentes, ainda haverá um período de 7 anos, depois uma ressurreição, depois mais 1000 anos, e uma outra ressurreição. Bem, não é que diz a palavra de Deus, mas nós entraremos nesses detalhes e recomendo outra vez o estudo sobre dispensacionalismo, esses 5 estudos que estão no site, no canal da igreja,
Mas a palavra de Deus é clara. Uma única ressurreição geral, todos ressuscitarão ali. E por ressurreição nós queremos dizer o recebimento dos corpos para aqueles que morreram antes da vinda de Cristo e também para aqueles salvos e não salvos que estão aqui na terra no retorno de Cristo. Bem, como ressuscitar corpos que se decomporam? Já pensou sobre isso? Uma pergunta interessante. O Senhor voltará e ressurreição fala sobre um corpo morto voltando à vida, não é isso? Como então ele ressuscitará o corpo de pessoas que morreram há 5.000 anos atrás, foram enterradas, até os ossos já se decomporam, os vermes que comeram os ossos morreram, comido por outros vermes, e aqueles vermes morreram, comido por outros vermes. Onde é que está o restante desse corpo a ser ressuscitado? E aqueles que foram carbonizados, e suas cinzas se espalharam pelos 4 cantos da terra, no mar, na água, no rio. Bem, acaso, alguém que faz uma pergunta como essa, imagina que há uma limitação para o poder de Deus? Certamente que não. Todavia, nós só podemos especular aqui como será essa ressurreição, de que maneira ele exercerá o seu poder para isso. Bem, não será difícil, ele trouxe a existência do nada ao universo. Nós sabemos que uma das leis da química, da física, chamada, você aprende isso na escola secundária, não é? Lavoisier, lei de Lavoisier, princípio de Lavoisier, que na natureza, ou na criação, nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Então você não consegue destruir nada no universo, só Deus tem o poder de aniquilar, desaparecer, fazer não existir mais. Homem não. Se você toca fogo numa árvore, numa mesa, ela desaparece, como conceito sim, mas a cinza permanece ali. Os átomos não podem ser destruídos. Assim, Cristo pode trazer das moléculas e dos átomos daqueles corpos, reuni-los novamente e trazê-los à existência com o mesmo formato, característica e cada parte do corpo igualzinho como era antes. Não é? Segundo, nós temos na palavra de Deus uma indicação, lá em 1 Coríntios 15, 38, que na morte o corpo ele é semeado como uma semente, não é? Paulo está falando sobre a ressurreição dos salvos. Pessoas perguntavam, como será a ressurreição? Ele diz, honesto, não sabes? Como a semente plantada, planta-se uma semente, mas o que sai dela é uma árvore. Assim, para cada semente, uma árvore específica. Há árvores que você planta a partir de uma muda, não é? Você tira um pedaço dela, bananeira, o aipim, não é semente, é uma muda, um corte de tronco, você planta ali, ela nasce. Assim também nós cremos que uma parte de todo ser humano será preservada, não é? A partir dessa muda, assim por dizer, Cristo ressuscitará. Ele tem poder para reunir os átomos e as moléculas de todos os corpos. Bem, nós paramos aqui nesse ponto a respeito da ressurreição. Queridos, essa então é a primeira ação. Haverá, primeiro, uma ressurreição para a glória e para o juízo. Pense sobre a ressurreição do salvo. Ele receberá um novo corpo preparado para a glória, 1 Coríntios 15, 42 a 44. Não entrarei na leitura, você pode acompanhar depois, mas esse novo corpo, ele será liberto da morte. Não haverá mais morte. Não haverá mais, segundo a lei da termodinâmica, decomposição, esfriamento, moléculas se separando. Não haverá mais dor, enfermidade, decadência corporal, nem mental, qualquer tipo de dor. Só haverá santidade, glória nesse corpo, coisas maravilhosas, coisas tremendas. E nós lemos a respeito disso em 1 Coríntios capítulo 15. Deixe-me ler apenas 2, 3 versículos para trazer um relance desta beleza, dessa glória. 1 Coríntios 15, 42 e 40 a 44. Ouça essas palavras do apóstolo Paulo. Assim também a ressurreição dentre os mortos semeia-se o corpo em corrupção, isto é, nós morremos doentes, corruptos, em nosso corpo. Ressuscitará para o crente em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual.
Há corpo natural e há também corpo espiritual, que significa dizer que nossos corpos terão uma dimensão espiritual também, não é? Mas esse é um outro ponto a ser considerado. Esse é o corpo do crente. Agora, o ímpio, na ressurreição, ele também receberá um novo corpo. É muito difícil entrar em detalhes sobre este corpo do ímpio, porque nós não temos muitos textos na palavra de Deus que lançam luz sobre isso. Me parece não, é bastante claro que o foco a respeito da ressurreição do corpo é maior sobre o crente. Muitos textos sobre como será esse corpo do crente. Mas o corpo do ímpio será um corpo também preparado para a condenação. Em Isaías 66, 24, há aqui um relance em um versículo que dá uma indicação sobre esse corpo do ímpio para a perdição. Isaías 66, 24, e sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão o quê? O corpo, o cadáver aqui simbolicamente, e serão um horror a toda a carne. Em Apocalipse 20, versículo 10, a segunda parte B de Apocalipse 20, versículo 10, nós lemos que de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Queridos, baseado nisso aqui, o que nós vemos esse corpo do ímpio na ressurreição será um corpo horroroso, como Isaías 66, 24, feio. Será um corpo que manifestará o pecado, o que essa pessoa foi em sua vida ímpia, longe de Deus. Será um corpo preparado para a agonia, para sempre, sempre. Será um corpo preparado para um lugar de dor, de ranger de dentes, inferno e chamas e trevas e horrores, porque este corpo presente, ele não suportaria esse lugar horrível. Então, ele precisa de um novo corpo. Assim como o crente, este corpo terreno, ele não suportaria a glória do céu, ele explodiria. Ele precisa de um novo corpo para estar ali. Assim também para o ímpio. E é tudo que nós podemos dizer sobre o corpo do ímpio. Enquanto o corpo do salvo, que contraste não é? Glória, santidade, força, beleza, por um lado. Por outro lado, agonia, feiura, vergonha. É tão triste que a palavra de Deus não se demora muito nessas questões. Mas aqui está o corpo ressurreto de um crente. Será glorioso, porque será semelhante ao corpo de Cristo. E se você pensa sobre o corpo ressurreto de Cristo, nos textos do Evangelho, quando ele ressurge, quão maravilhoso aquele corpo espiritual, porém físico. Ele poderia aparecer de repente. Ele apareceu no meio dos discípulos, passou por paredes, ele subiu ao céu. E se o nosso corpo será semelhante ao de Cristo, nós poderemos fazer muitas coisas que este corpo terreno não pode fazer. Nesse novo céu, nessa nova terra, para explorar o novo universo criado por Deus. Será algo tão maravilhoso, tão maravilhoso. Eu lhe animo a estudar essas passagens de 1 Tessalonicenses, ou melhor, 1 Coríntios 15 e 2 Tessalonicenses sobre o corpo ressurreto do crente. Bem, nesse corpo, nós nos reconheceremos, porque as nossas características, elas permanecerão. E aqui talvez esteja um ponto triste para alguns, não é? Gostariam de ter alguns aspectos fisionômicos alterados. Eles estarão ali, mas certamente haverá toda a simpatia e o conceito de beleza será tão diferente ali, porque todos nós, em caráter e nessa construção desse novo corpo, nos assemelharemos à beleza de Cristo em nós também. Mas as características serão reconhecíveis, nós nos reconheceremos. Porque se não for assim, como é que nós podemos chamar isso de ressurreição? As características de gênero, macho e fêmea, permanecerão. Certamente, nós não nos tornaremos um tipo híbrido de ser humano que nem é homem nem mulher, não. As
características femininas permanecerão ali. Nós nos conheceremos. Nós veremos isso com mais detalhe na próxima quarta-feira. Todavia, não haverá procriação, assim, certos elementos não serão visíveis, mas as características estarão ali. Talvez o tom da voz, certamente as características fisionômicas e outras tantas. Se nós podemos pensar com mais calma na próxima quarta-feira a respeito disso. Bem, há muito a ser dito ainda. Não tenho tempo para lidar com a questão do Armagedon, porque essa é uma questão mais dispensacionalista do que uma questão na ordem dos eventos do retorno de Cristo, apenas dizendo que esse Armagedon que está ali em Juízes 4 e 5 é uma referência, bem rapidamente, ao povo de Deus que, em uma necessidade muito grande contra seus inimigos, clamou a Deus e Deus interveio no momento de batalha. Assim, isso aponta para o período final da história, o período de Satanás, quando a opressão será muito grande contra a igreja, unido com o mundo, não é? O anticristo, contra o povo de Deus, uma angústia física, emocional, mental, absurda. E o povo de Deus irá clamar ao Senhor, certamente orar. E segundo a promessa, o Salvador virá para destruir Satanás e o anticristo, libertar e trazer o povo de Deus para a sua graça. Eu fecho parênteses aqui, há muito a ser dito, mas essa é a referência sobre Gog e Magog, todos os reinos que se unirão com o anticristo contra a igreja, o povo de Deus. Queridos, esse é o primeiro evento, então, a ressurreição dos mortos. A vinda de Cristo, a maneira como ele vem, a ressurreição geral. Então, o segundo evento será o arrebatamento. Veja comigo 2 Tessalonicenses 4, 16 a 17, já lemos, apenas voltando, 2 Tessalonicenses 4. Segunda não, na verdade, primeira. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Bem, esse arrebatamento do Senhor Jesus Cristo, ele acontecerá no momento em que Cristo voltar. O que é o arrebatamento? É isso. Quando ele entrar no tempo e no espaço, próxima e última vez, todos serão arrebatados. Todos que estão vivos na terra serão arrebatados da terra para subirem e ressuscitando, isto é, recebendo seus corpos novos, sendo arrebatados nos ares para se encontrar com o povo de Deus que vem e desce com o Senhor Jesus. O povo de Deus já está no céu, está na glória, certo? E aqueles que estão na terra serão arrebatados em ressurreição, e ali naquele momento, então, nós teremos o juízo final. Esse arrebatamento, naturalmente, ele será público. Veja o versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Ele será público. Ele não será invisível. Não é arrebatamento invisível, é bastante público. E esse arrebatamento será permanente. Ele não durará apenas 7 anos. Como dizem alguns, a igreja arrebatada, 7 anos no céu com Cristo, depois volta para a terra. Só 7 anos de arrebatamento? Não. É um arrebatamento que durará para sempre. Porque Cristo vem no final, arrebata todos, juízo, destruição do mundo, novo céu e nova terra. Percebeu? Será um arrebatamento para sempre. Não arrebatamento da igreja. Depois de 7 anos, a igreja volta com Cristo. Percebeu? Nada do tipo. Será para sempre. E por que é um arrebatamento para sempre, e não provisório, um sonho que se acaba? Estamos lá com Cristo no céu, na alegria, na perfeição, e eu tenho que voltar para esse mundo horrível, terrível. Voltar a ver miséria, tragédia, morte, dor. Vai ser um arrebatamento para sempre. E por que é para sempre?
Então faz sentido, não é? As palavras do versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Não é maravilhoso? Será para sempre. Por isso eu posso me consolar. Uma vez que Cristo vem a este mundo e traga o fim será o fim. E nos arrebate daqui, esse arrebatamento será final. Então, a era eterna para os justos, glória eterna com Cristo. Bem, queridos, esse é o segundo evento, então. Na sequência, o terceiro evento é o juízo final. Cristo retornando, primeiro evento, ressurreição dos mortos, arrebatamento, subindo, juízo final. Mateus 25, de 31 a 41. Mateus 25, de 31 a 41. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, bem, quando eu digo a ordem aqui, eu me refiro a esse texto. Observe a ordem. Cristo vindo, o primeiro momento, não é? E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá a parte as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Bem, aqui está o juízo final. Quando ele ocorrerá, este juízo final? Bem, imediatamente após a segunda vinda de Cristo, logo após a ressurreição dos mortos. Aqui estão os eventos simultâneos. A vinda de Cristo, imediatamente, ressurreição, os corpos, para serem julgados, sendo arrebatados simultaneamente para o julgamento. E aqui está o julgamento. Qual é a ordem do juízo? Do julgamento? Bem, primeiro, versículo 31 a 33, aí de Mateus 25, aqui está a ordem do juízo. Nós temos a separação de salvos e de não salvos. Versículo 32, e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros. Primeiro, a separação, salvos e não salvos. Segundo, a sentença será declarada, versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim. Separação, salvos e não salvos, diante do trono de Deus, de Cristo. Sentença declarada. E aí nós temos a revelação dos pecados, ou de todas as coisas. Apocalipse 20, versículo 12. Exatamente isso que está acontecendo. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas. Perdão, nos livros, segundo as suas obras. 2 livros, não é? Ou 2 tipos. Primeiro, abriram-se os livros, e então o livro da vida. Os livros, uma representação de nossa vida, nossos atos, palavras, pensamentos, ações, omissões. Nós seremos julgados, queridos amigos, não apenas em termos de um decreto da eternidade, mas também baseado em nossas ações, palavras, pensamentos, ações e omissões. Aqui estão os livros, e o livro da vida também. Então, nós temos a promulgação do julgamento. Está lá na sequência, em Mateus ainda, 25, versículo 46. Nós vimos separação, salvos e não salvos, sentença, revelação do porquê a sentença vem,
e a promulgação, Mateus 25, versículo de número 46, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. E logo na sequência, a execução do julgamento, Mateus 13, versículo de número 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, Cristo vindo com seus anjos, julgamento. Direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, separação não é de joio do trigo, bodes e ovelhas, e atai-os em molho para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro, nas mansões celestiais. E então, por fim, nesta ordem do juízo, a vindicação. Apocalipse capítulo 15, a vindicação de Cristo, da sua justiça, da sua lei, do povo de Deus. Apocalipse 15, 3 a 4. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Observe esse termo, juízos manifestos. Quando Cristo julgar naquele dia de juízo, será manifesto, a consciência manifestará. Toda a consciência de inimigos dirá, é verdade. Todo joelho se dobrará, e mesmo na consciência dos ímpios e dos inimigos de Deus será manifesto que o juízo de Deus é reto e verdadeiro. A consciência deles os acusará e eles dirão dentro de si mesmo: ele é justo, ele julga retamente, porque os teus juízos são manifestos. Veja o capítulo 19, versículo 2. E depois destas coisas ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Isso é vindicação. A ordem do juízo, separação dos salvos e não salvos, sentença declaratória, a revelação dos pecados ou do porquê do juízo, a promulgação, a execução e a vindicação. E o veredito é este, não é? Mateus 25, 46, que nós acabamos de ver. O veredito final, depois de todas estas coisas. Mateus 25, texto que acabamos de ler, versículo 46, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Esse será o veredito. Bem, com que base será o julgamento? A base desse julgamento, Atos capítulo 4, versículo 12. Esse é um de dezenas de textos da palavra de Deus que nos dizem que base serão os homens julgados. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A base do julgamento é se nós estamos em Cristo ou fora de Cristo, porque em nenhum outro há salvação do dia do juízo. Queridos, deixe-me concluir. Em que sentido Jesus retornará, o Salvador, o Senhor, como noivo, como filho do homem? Como ele retornará? Fisicamente, visivelmente, pessoalmente, de repente. Quais são os eventos que vêm simultaneamente com a sua vinda, o seu retorno? A ressurreição dos mortos, seus corpos, o arrebatamento, o juízo final e como essas coisas ocorrerão. Bem, volte comigo a Tito, capítulo 2, versículo 13, para nós concluirmos aqui. Nós iniciamos em Tito, nós concluímos aqui também com essas palavras de Tito, palavras tão profundas, apontando para o retorno de Cristo. Tito 2, 13, aguardando a bem-aventurada esperança do aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. É uma pessoa só. O grande Deus é o Salvador Jesus Cristo. Aguardando a bem-aventurada esperança.
Tito é exortado por Paulo a falar continuamente sobre a segunda vinda de Cristo e sobre a vida de santificação, esperando a vida de Cristo. O apóstolo fala sobre uma alegre expectativa e uma vida gloriosa. Queridos amigos, isso deve gerar em nós, somos salvos, profunda gratidão pelo nosso Salvador. E uma gratidão que se manifesta em obediência. Ele é Senhor, que gera então preparação para estarmos com o Senhor nos ares. Gratidão, uma vida agradecida, é uma vida de entrega, de consagração, de submissão. Preparação é vivendo para Ele. Ele é Senhor, Ele nos tomará conta, prestar conta dos dons e talentos e oportunidades. E obediência em todas as coisas. Sempre Ele, sempre a sua vontade. Senhor, aplique esta meditação à nossa alma e firme a sua verdade em nós.